Durvabhishta Supurakam Guru Ganaera Shishya Sambhushitam Chincha Chincha Samasta Veda Nipunam Shilarupa Pantanugam Govinda Bidamujvalan Varatanum Bhaktiam Vitam Sundaram Vande Vishva Gurun Chadivya Bhagavat Premnoi Vidya Pradam Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Então, boa noite a todo mundo. Mais um dia para a gente falar sobre astrologia, falar um pouco sobre filosofia, trazer esses conceitos que são configurações que falam sobre a mecânica do karma, através do entendimento dos sábios indianos, né, dos antigos sábios da Índia, que conseguiram decodificar, planificar, explicar e fazer vários ajustes para tempo, lugar e circunstância a respeito dessas forças cósmicas, dessas energias dos modos da natureza que estão agindo através da gente para poder trazer de volta o equilíbrio kármico para a continuidade da nossa passagem pelos planos materiais, porque a gente está estudando através da perspectiva da alma, a forma como a nossa consciência transita vida após vida dentro da manifestação da matéria, dentro dos mundos materiais, e a partir da perspectiva do plano terrestre, essa configuração que se chama Jyotish, que fala sobre a ordem cósmica das forças dos planetas, os grahas, esses corpos celestes. Então, na semana passada, nessas últimas semanas, mas principalmente na semana passada, eu trouxe uma primeira orientação sobre como a gente monta um mapa, né? Como a gente monta um mapa natal, o que significa o mapa natal, o que é que ele está indicando ali, né? Então eu expliquei a respeito do posicionamento do ascendente, e aí o que é que determina o ascendente, né? O momento correto, o signo que está subindo no horizonte leste, os ajustes que podem ser feitos em relação ao ascendente e a observação da interpretação do mapa a partir de outros ascendentes. Porque ascendente dentro do Jyotish se chama Lagna. Então a gente vai ter vários Lagnas. A gente vai ter o Lagna que ocupa um signo, ocupa 30 graus. A gente vai ter o Lagna relacionado ao grau específico do nosso ascendente ocupando a cúspide, e é o Chara é o Bhava Chakra. A gente vai ter o Chandra Lagna, que é quando a gente coloca a Lua no ascendente, e a gente gira o mapa colocando a Lua no ascendente, e a gente tem o Surya Lagna, que é quando a gente olha o nosso ascendente a partir da posição do Sol. Beleza. Eu expliquei também a ordem onde os signos vão ocupar a partir do ascendente. Então a gente olhou através... Eita, eu vou precisar de outro mapa. A gente olhou através do diagrama do diamante e a gente viu a sequência das casas. A partir disso, a gente tem o posicionamento dos signos ocupando as casas e isso gerando o ambiente onde ocorrem os fenômenos. E o que é que eu quero dizer com o ambiente onde ocorrem os fenômenos? Cada casa
do nosso mapa natal representa uma área da vida. A gente já sabe disso em alguns níveis e a gente já entende como essas áreas da vida funcionam, sendo regidas pela energia do signo que está ocupando aquela casa. E aí, como eu expliquei, existe um ajuste pelo qual a gente consegue observar. Beleza. Um ajuste pelo qual a gente consegue observar as nakshatras dando efeito dentro das casas. Isso é o Bhava Chakra. Quando a gente olha pela cúspide, a gente vai dar muito mais importância e muito mais força às nakshatras gerando efeito dentro das casas do que aos planetas. Por quê? Porque o signo do que aos planetas, do que ao signo. Porque o signo, ao invés de estar ocupando uma casa inteira com 30 graus, ele está ocupando duas casas, ele vai estar distribuindo a energia dele. Quando a gente observa a partir do Bhava Chakra, a gente vai ver as nakshatras dando efeito dentro das casas. Beleza. O que é importante da gente entender a respeito das casas, desses ambientes? Uma coisa muito importante é a gente entender os triconas. O que são os triconas? A gente já falou sobre os triconas lá atrás. A gente tem um arquivo, um PDF dentro do Dropbox que fala um pouco sobre os triconas, mas eu vou trazer uma explicação agora relacionada aos triconas e a forma como eles se conectam gerando efeitos. Uma outra coisa que fala muito bem, e isso pode ser uma revisão muito legal para todo mundo fazer, é assistir de novo às aulas que falam sobre o posicionamento do regente das casas em outras casas. Porque a gente está falando especificamente sobre casas. Ali não entra os signos. A gente está observando o efeito de cada casa gerando efeito na outra casa. Beleza. Como é que a gente vai observar isso? Alguém está com alguma dúvida até agora? Quer falar alguma coisa? Não? Beleza. Eu vou abrir um mapa aqui, que é o mapa de hoje, para a gente poder para a gente poder ter uma ideia de como identificar essas casas. Identificar os triconas. Eu queria só saber se está aparecendo o compartilhamento do mapa. Está, só que está bem pequeno. Está bem pequeno? Cresceu agora? Cresceu, mas ainda está pequeno. Ainda está pequeno? Olha, para mim tá bom. Cresceu mais? Bom, dá para ler. Cresceu agora? Sim, tá bom. Beleza. Então, o que é que acontece aqui? Só como uma revisãozinha, né? Onde está a S é o ascendente, é a casa número 1. Aqui, o ascendente e o Lagna tá dando em Leão. Leão é o quinto signo. Então, a gente tem a casa 2, Virgem, a casa 3, Libra, a casa 4, Escorpião, até que a gente chega na casa 12, que é Câncer. Beleza. Os triconas. Os triconas são os 4 pilares da vida. Então, é muito importante que a energia esteja distribuída de alguma maneira. Quando a gente olha um mapa como esse mapa que está aqui na frente da gente agora, a gente fica o quê? Extremamente apreensivo. Porque todos os planetas estão ocupando 3 casas só, 3 signos.
excluindo Rahu e Ketu, né? E aí a gente vê que todos eles estão de um lado só do mapa. Então a gente está vendo uma concentração de energia muito grande aqui. Muita coisa a gente ainda vai pegar, né? Que aí a gente já falou um pouco, mas são os yogas. Então os yogas vão ser formados por essas conjunções, pela sequência de planetas. Então vai gerar vários efeitos que alteram o resultado de uma simples observação do posicionamento dos planetas da forma como ele está aqui. Beleza. Isso são camadas de informação. Só para vocês terem uma ideia também, todas aquelas palavras que estão nos PDFs, que estão lá dentro do Dropbox, aquilo é uma coleta, é como se fosse uma seleção dos carakas, das características mais importantes para cada um dos planetas, signos e casas, em todas as escrituras, assim, não em todas, né, mas nas mais importantes escrituras. Isso numa primeira camada. Então a gente vai ter várias camadas com novas palavras, onde a gente vai acrescentar elementos em cima do nosso estudo. Então a gente está mexendo com a primeira camada, com as palavras mais básicas, com as sílabas, né? A gente está juntando letrinhas, a gente está juntando sílabas para formar palavras. Então, olhando para o mapa, a gente vai ver aqui, né, Leão no ascendente. A gente já vai ter a ideia, né, como eu falei, procurar o regente do ascendente. Onde está o regente desse ascendente? Na casa 6. Principalmente para o ascendente Leão, a casa 6 é maléfica porque é regida pelo inimigo do Sol, que é Saturno. Isso aqui a gente já vai ter uma ideia de que não é um bom posicionamento para o Sol. Certo. A gente vai ver que o regente desse signo, que é Saturno, né, o signo Capricórnio, ocupa essa mesma casa, então ele está em exaltação. Saturno na casa 6, ele vai dar bons efeitos. Mercúrio, que é amigo de Saturno, está retrógrado e também dá bons efeitos na casa 6. E a gente está vendo aqui um Papa Cartari, que é o que eu falei dos yogas, porque Saturno é maléfico, Mercúrio é benéfico e eles estão cercando o Sol. Além disso, a gente vê a distância entre o Sol e Saturno muito pequena, isso é uma combustão muito elevada. Mercúrio retrógrado com 0 grau, quando a gente vai colocar na sequência dos próximos dias, ele continua com 0 grau, ele não volta para Sagitário, e depois ele já volta para o movimento direto dele. O que é que quer dizer? Que ele está com muito pouca velocidade nesse momento. Além dele estar com muito pouco grau, ele está com muita pouca velocidade. Então a energia dele está muito concentrada, porque ele está retrógrado. É uma energia concreta, porque está dentro de Capricórnio, então é uma energia mental, é uma quantidade de pensamentos, é uma quantidade de ideias, é uma quantidade de soluções muito grande, mas que não está manifestando objetivamente por causa dessa potência de execução dele está diminuída por causa da velocidade. Isso são nuances de interpretação. O que é que eu quero dizer? A casa 1 faz parte do tricona de Dharma. Então a gente tem a casa número 1, a casa número 5 e a casa número 9, tricona de Dharma. A gente tem a casa número 2, 6 e 10, tricona de Arta. A gente tem a casa 3, 7 e 11, tricona de Cama. E a gente tem a casa 4, 8 e 12, tricona de Moksha. É muito legal estudar essas casas relacionadas
Porque a gente começa a ter ideia de como funcionam os dristes também. Porque cada um dos planetas manda o olhar dele, manda o driste dele para uma outra casa, de acordo com a casa onde ele está posicionado. Então, a gente olha para esse mapa aqui e a gente vê os planetas concentrados nessas 3 casas. Beleza, a gente vê um monte de casa vazia. Quer dizer que não acontece nada nessa casa vazia? Não, acontece bastante coisa. Por quê? Porque, primeiro, todos os planetas mandam um drift de 180 graus. Quer dizer o quê? A casa oposta desse planeta está recebendo a energia dele de 100%. Isso se chama Shakti Drishti. 100% quer dizer o quê? Esse Gaja Keshari é o yoga que fala sobre a Lua e Júpiter estarem em conjunção ou numa Kendra a partir deles. Quer dizer que se a Lua tivesse na 10, no Lagna ou na 4, formaria um Gaja Keshari também, da mesma forma que acontece através da conjunção. Esse Gaja Keshari agora está acontecendo com uma conjunção total. É uma fusão da energia de Júpiter e da Lua. Legal lembrar disso porque a Ângela fez uma pergunta para Parama relacionada à combustão da Lua. Por quê? Em alguns aplicativos, no Geotisha mesmo, eu acho, dependendo do ajuste lá dos settings, quando a Lua está em conjunção com o Sol, aparece Czinho de combusto para a Lua. Beleza. Mas a Lua não fica combusta. É Lua nova. Quando a Lua está em conjunção com o Sol, quer dizer Lua nova. Então, a gente não avalia o efeito da Lua como combustão. A gente avalia o efeito da Lua de acordo com o Titi, que é o estudo do Panchang, que a gente vai fazer logo mais. Então, o que gera efeito para a Lua não é a combustão, é os graus de distância que ela está do Sol, que aí vai dar o Titi, vai dar o Yoga, e aí o Yoga e o Titi geram efeitos específicos. Vai ter o Karana, vai ter ainda outros, são 5, do Panchang. 5 efeitos diferentes relacionados ao Sol e à Lua. Principalmente a Lua, né? A distância da Lua e o posicionamento da Lua. Então a Lua não fica combusta. É isso, a Lua fica nova, né? Quando ela está em oposição ao Sol, ela fica cheia. Quando ela está em conjunção com o Sol, ela fica nova. Voltando para o Shakti Drishti. Shakti Drishti. Então a gente está olhando aqui a Lua e Júpiter na casa 7 em Aquário. A Lua e Júpiter mandam o olhar para o Lagna em Leão com 100% da força. Então eles vão dar efeito no ascendente também. A gente sabe que Júpiter manda mais 2 outros olhares. Um para a 5ª casa a partir dele e outro para a 9ª casa a partir dele. É muito fácil ver os dristes de Júpiter porque formam um tricona. Então, a gente olhando só isso aqui, só Júpiter e a Lua, a gente já está vendo o tricona de Cama ativado. O tricona de Cama está ativado pela energia de Júpiter. Então, os signos de Libra, Gêmeos e Aquário e as casas 3, 7 e 11 estão recebendo uma energia jupiteriana. O ascendente está recebendo uma energia jupiteriana e uma energia da Lua também. Beleza. A gente vai ter da casa 6, que é Capricórnio, um Shakti Drishti para a casa 12,
em Câncer, de Mercúrio, o Sol e Saturno. Então, essa mesma energia que está atuando na casa 6 vai atuar na casa 12 também. Galera, o que eu estou falando não é efeméride. Eu estou falando como a gente pode olhar o efeito de um planeta no nosso mapa natal. É porque isso que eu estou mostrando aqui é o céu de agora. Então, assim, eu não estou dizendo para vocês olharem no mapa de vocês que o que está acontecendo no céu agora vai dar efeito na casa 6 e na casa 12 de vocês, não. É só para vocês entenderem como é que esses planetas mandam o drift mais simples dele. Outra coisa, e para a gente entender que mesmo as casas que estão vazias estão recebendo energias de manifestação. Então, praticamente, o tempo todo, o mapa inteiro está ativado. Por quê? Vamos lá. Marte e Vênus em Sagitário. Eles estão gerando energia nessa casa e nesse signo, gerando efeitos aqui. Eles estão mandando o olhar deles para a casa 11. Então, é mais um efeito, mais uma energia que vem para a casa 11. A gente acabou de ver que Júpiter manda para 11, Marte e Vênus mandam para 11. Quando a gente vai olhar isso no mapa da gente, a gente vai ver que de Sagitário e Aquário vão dristes para Gêmeos. Beleza. A gente vai ver que Marte é o regente de Áries e Marte é o regente de Escorpião. O que está acontecendo com Marte aqui em Sagitário afeta Escorpião e afeta Áries, porque Marte é o regente desses dois signos. A gente vai ter um driste de Marte, eu achei que ele ia mandar para lá, mas ele manda para a 4ª casa a partir dele. Então Marte manda de Sagitário 1, 2, 3, 4 para Peixes, manda para a casa 8. Então Marte está na casa 5, mandando um efeito dele, um olhar dele para a casa 8, para o signo de Peixes. O que acontece? Vênus, de acordo com esse posicionamento, que para ele tem efeitos duplos, por quê? Ele está num signo regido pelo inimigo dele, que é Júpiter. Beleza. Mas, se isso acontecesse na casa 9, que seria através do Kalapurusha, porque Sagitário, pelo Kalapurusha, que é quando Áries está no ascendente, Sagitário fica na casa 9, Vênus dá bom resultado na casa 9 também, porque Vênus fala sobre a devoção, sobre o amor, sobre a entrega, e na casa 9 vai dar efeitos relacionados ao sadhana e à prática espiritual. Vênus, de acordo com a conjunção e com a dignidade que ele está aqui, que, como eu falei, não é tão boa, porque é um signo inimigo, está em conjunção com o planeta inimigo. Então ele manda essa dignidade dele, essa força que ele está, para o signo de Touro e para o signo de Libra. Então Rahu, que está ocupando o signo de Touro, vai receber a influência do ambiente gerado por Vênus. É como, numa metáfora, Vênus é o dono da casa, é o dono desse ambiente, que é Touro. Se ele não está bem, a casa não está bem, Rahu não vai ter como dar tão bons efeitos assim. Mas Rahu é amigo de Vênus e fica exaltado em Touro. Então Rahu ele pode dar um jeitinho de se sentir confortável mesmo num ambiente desconfortável, porque é um ambiente bom para ele, só não está no momento bom. Então, esse ambiente muda de energia de acordo com o trânsito do regente.
parece complicado. Quando vocês assistirem o vídeo de novo, vocês vão entender que isso é simples, é matemático. Quando a gente está tentando entender o efeito de uma determinada casa, a gente vai procurar a dignidade do regente através do nosso mapa natal. Então, a gente está olhando para o mapa natal do jeito que eu estou falando aqui, a gente vai entender como é que, se isso fosse o mapa natal de alguém, como era que ele ia estar dando o resultado. Eu estou dando uma ideia de interpretação, de como a gente pode interpretar as características de uma maneira muito superficial, muito grosseira. Mas o importante aqui é a gente entender e observar os triconas. Triconas por quê? Porque eles funcionam em forma de pilares. Então, o mais importante tricona da forma como a gente avalia o mapa, isso é a forma como a gente avalia o mapa. Vão ter escolas que vão dizer outras coisas a respeito disso, mas a forma como eu vejo é que o tricona de Dharma é o mais importante do mapa. Por quê? Porque se a gente tiver o tricona de Dharma atuando, agindo, ativado, a gente vai alcançar o objetivo da nossa vida, que é a evolução espiritual. Todos os outros triconas vão trazer resultados materiais. O tricona de Dharma vai trazer resultado espiritual. Por quê? Pensando em como uma casa gera efeito na outra. Primeiro, a gente vai ter uma coisa muito clara e que isso fique de uma maneira muito simples, impregnada nas ideias de vocês. Cada tricona é formado pelo mesmo elemento. O que é que eu quero dizer com isso? O tricona de Dharma, de acordo com o ascendente, vai ser de um elemento. Esse daqui, o ascendente é Leão. Então a gente tem um tricona de Dharma de fogo. A gente tem Leão na casa 1, que é fogo. A gente tem Sagitário na casa 5, fogo. E a gente tem Áries na casa 9, fogo. O tricona de Arta desse mapa vai ser terra. Porque a casa 2 é Virgem, é terra, a casa 6 é Capricórnio, é terra, a casa 10 é Touro, é terra. E aí, sucessivamente, a gente vai ter o tricona de Cama como ar, e a gente vai ter o tricona de Moksha como água. Isso traz a característica pela qual a gente vivencia esse tricona. É legal observar esse mapa especificamente que eu girei aqui, por quê? Porque como o ascendente é Leão, repete o elemento dos triconas pelo Kalapurusha. Porque se o ascendente fosse Áries, que é o Kalapurusha, a sequência dos triconas seria a mesma. Então, a gente tem aqui a nossa paixão, a nossa energia, a nossa coragem, a nossa determinação, o nosso fogo, o nosso desejo de crescer e de se tornar alguém dentro do tricona de Dharma. Então a gente tem um elemento fogo dentro do tricona de Dharma. O que é que acontece? A nossa personalidade, a nossa ideia de existência, a nossa vida, a vida no sentido de como fala sobre o nosso nascimento. Ó, tem uma pergunta aqui. Eu vou responder a pergunta e volto para cá. E quando todos os lordes, todos os regentes dos triconas estão na mesma casa, isso significa que aquela casa é a missão espiritual? Então, se os regentes, vamos colocar, se os regentes do tricona de Dharma, beleza. Se os regentes do tricona de Dharma estiverem em conjunção,
Primeiro, isso vai gerar um yoga lindo, assim. Isso é uma bênção incrível, incrível. E aí, pronto. A explicação que eu vou dar agora sobre o Trikona de Dharma já vai explicar a pergunta. Eu acho que foi o Vitor que fez, porque aqui apareceu só guest. Tu vai entender agora fácil. Seguinte. A casa número 1, como eu falei, vai trazer as características da personalidade, do corpo, do sentido de independência, né? Independência de existência individual, a própria vida, o nascimento dessa pessoa, o desejo dela de alcançar alguma coisa. A casa 1. A casa 5 é a casa que fala sobre a criatividade, sobre a mais elevada expressão do amor. É a casa que fala sobre as nossas paixões, a forma como a gente, de alguma maneira, se diverte e encontra prazer. Porque a casa 4 fala sobre a nossa noção de felicidade. O nosso parâmetro do que é ser feliz vai ser falado sobre a casa 4. É um karaka da casa 4. A casa 5 fala sobre a diversão. Não é a nossa felicidade, é a nossa diversão, é o nosso entretenimento, é a nossa... É como aquilo de onde a gente extrai algo, mas... Vamos colocar assim, a casa 4 fala sobre a nossa felicidade dentro de uma situação de família, ambiente doméstico. A casa 5 vai falar sobre essa alegria. É quase como instantes de prazer, como bênçãos espirituais. Porque a casa 5 fala sobre os méritos espirituais. Porque a casa 5 é a nona casa da nona casa. Então, a nona casa, a casa 9, que é a casa do Dharma, fala sobre a prática espiritual, sobre o nosso sadhana, sobre a forma como a gente entende a espiritualidade. A casa 9 fala sobre os mestres espirituais. A casa 9 fala sobre a nossa peregrinação. Peregrinação também significa dedicar-se às escrituras sagradas. Porque quando a gente entra dentro de uma escritura sagrada, quando a gente entra dentro do livro de um mestre, a gente está peregrinando para aquele mestre, a gente está entrando dentro da mente dele, a gente está entrando dentro do coração dele. A casa 9 fala sobre o exercício contínuo dessa busca espiritual. A casa 9 vai dar resultado na nona casa a partir dela. Então a gente tem a quinta casa a partir da nona é o ascendente, e a nona casa a partir da nona é a casa 5. Então, o resultado da nossa prática espiritual vem para a casa 5. Quando a gente olha um outro karaka, uma outra característica da casa 5, são filhos. E é aí onde a gente entende que os filhos tanto podem salvar os pais, no sentido de que grandes almas são trazidas para esse mundo como frutos do amor, porque eu falei que a casa 5 é a casa da expressão mais elevada do amor. Então, a expressão mais elevada do amor são os filhos, é os frutos do amor. São os filhos. Quando eles são desejados, eles podem ajudar, favorecer na evolução dos pais. Então, é quando a gente tem um mérito espiritual de trazer uma grande alma para esse mundo. E aí, essa grande alma vai trazer insights do que é superior ao nosso próprio condicionamento, favorecendo o exercício do próprio amor. Porque, para quem é pai, talvez, aí eu também não sei, mas para quem é pai, talvez o amor pelos filhos seja ainda maior do que o amor pelo companheiro. Porque é a expressão daquele próprio amor. Então, é o amor que se multiplica e que se complementa. Quando a gente pensa que o nosso corpo e a nossa personalidade, a nossa existência, que é a casa 1,
que a nossa expressão mais elevada do amor, a nossa paixão, o nosso prazer, está voltado para uma prática espiritual, a gente colocou a estrutura da nossa existência voltada para a nossa evolução. Então, alguns autores ainda colocam que a casa 5 é a casa mais importante do mapa. Mas, se você tiver planetas no tricona de Dharma, já indica que, de alguma maneira, você vai desenvolver espiritualidade. Dentro da pergunta do Vitor, ele tem o regente do tricona de Dharma em conjunção. O posicionamento do regente da casa indica a forma como a energia daquela casa se manifesta. Então, se a gente fosse pensar sobre esse mapa aqui, o regente do ascendente está na casa 6. É uma pessoa que pode ver muito problema, ter muitos inimigos, pode ter problemas de saúde. É uma pessoa que vai ser muito visada como inimigo pelas outras. É uma pessoa que pode resolver muitos problemas. É uma pessoa que pode gerar conciliações. É uma pessoa que pode ser um grande advogado, um grande negociador, um bom comerciante também. É uma pessoa que vai ter uma habilidade muito grande em servir as outras pessoas, porque ela vai sim saber como a outra pessoa deseja ser servido. Esse Sol, cercado por Mercúrio e Saturno na 6, se torna extremamente humilde e prestativo, mas isso é uma configuração específica para essa situação. Ela pode se repetir em outros ascendentes também, mas nesse caso, o Sol, que fala sobre o ego, dentro de Capricórnio, se coloca ao serviço do outro. Na casa 6, se coloca ao serviço dos mais humildes. Em conjunção com Saturno, faz isso buscando pela justiça. E é uma justiça que ele alcança através de um intelecto muito refinado, porque esse Mercúrio retrógrado dentro de Capricórnio, nessa posição, ele vai... Deixa eu só confirmar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho que eu vi essa questão do 0 grau de Irache, eu vi nos lugares que quando o planeta tá 0 grau assim, que ele tem uma força especial que começa a se manifestar mais ou menos a partir dos 30 anos de idade. Eu não sei se isso procede, se isso é mentira. Porque, em teoria, quando o planeta está nos primeiros e nos últimos 5 ou 6 graus, ele é considerado fraco para dar os efeitos, né? Isso. Ele fica fraco, mas aí o que é que acontece? É o lance que eu falei da outra vez sobre a maturidade, né? Que aí, tipo, quando ele tá no comecinho, ele tá com pouca maturidade, é pouca experiência, e quando ele tá no final, ele tem muita experiência, mas ele não tem tanta energia. Então, o que é que acontece? Quando o planeta já é potente no mapa natal, de acordo com os graus que ele tá, ele já começa a vida da pessoa dando efeito. Quando ele não tem tanta força, ele precisa que a pessoa viva para adquirir a energia para que ele possa dar efeito. Então, 30 anos pode ser para alguns planetas, para outros pode nem ser. Estilo para Mercúrio, porque a inteligência é algo que se desenvolve muito rápido. Mercúrio pode dar resultado antes. Se ele tiver com 0 grau, ele pode dar resultado antes dos 30 anos, mas vai depender também da dignidade desse Mercúrio. Então vamos supor que esse Mercúrio está com 0 grau em peixes. Ele se arrebenta porque é a debilidade dele. É a máxima debilidade dele com força 0. Tipo, ele está muito fraco. Mas, como eu estava falando, esse Mercúrio aqui com 0 grau, ele está numa determinada exaltação porque ele é Vargotama. Ele é Rashi Vargotama. No Navamsha, ele também está em Capricórnio. Então, isso aqui identifica
uma debilidade por experiência, né? No caso, como a gente falou, porque ele tem poucos graus, mas o efeito que ele está dando aí, nesse lugar específico, é uma bênção, porque vem de uma camada mais sutil, que está indicando a forma como ele vai agir nesse determinado lugar. Nesse caso específico, corrigindo alguma coisa concreta de maneira intelectual. Porque quando ele está retrógrado, ele tem a capacidade, isso é uma coisa muito interessante, né? Principalmente para Saturno retrógrado, é looping. A pessoa fica repetindo a mesma coisa. Então é como se a pessoa visse aquilo repetidas vezes, principalmente Saturno retrógrado. Mas planetas retrógrados geram efeitos repetidamente. Para quê? Para que a gente possa corrigir. Então, cada vez que ele repete aquele efeito, é mais uma possibilidade para que a gente entenda sobre aquela energia e a gente transforme aquilo de uma maneira positiva para a gente. Então, esse Mercúrio, nesse caso, ele está dando resultados positivos, né? Nesse mapa especificamente, por ele estar na casa 6 aqui, ele dá resultados muito bons, e pela conjunção com Saturno também. O que eu estava falando, né, a respeito dessa conjunção ainda do mapa do Vitor, só para a gente ter ideia do que significa essa conjunção, eu estava explicando que o posicionamento do regente da casa, o regente do signo que ocupa a casa, é extremamente importante, porque ele direciona para onde aquele efeito vai se manifestar. Então, no caso, nesse mapa, que é o Sol regente do ascendente, eu estava explicando o efeito que ele gera por estar na casa 6. No caso do Vitor, que tem o regente do os regentes do tricona de Dharma em conjunção, quer dizer que essas características que as casas carregam estão centralizadas num lugar e geram efeito nesse lugar. Aí o Vitor perguntou sobre o propósito dele. Então, você entende o propósito? E aí a ideia, né? Muita gente acha que propósito é algo concreto de alguma maneira, assim, tipo, o meu propósito é ser advogado. Véi, isso não é propósito, isso é uma profissão. E assim, mas é porque eu vou ajudar muitas pessoas, eu vou fazer muitas coisas e tal. Isso vai gerar karma bom. Você pode gerar karma bom e karma ruim através das suas ações. O propósito é o serviço, é o seva, é Bhakti Yoga, é a busca pela autorrealização através do autoconhecimento. Quando a gente olha para os regentes do Trikona de Dharma em conjunção num determinado lugar, quer dizer que aí você vai encontrar uma grande profundidade de autoconhecimento e autorrealização, para que quando você agir no mundo material, você vai agir corretamente. Então a sua ação vai ser uma ação dármica. Você age dentro dos princípios espirituais. Então, é quando a gente lê o Bhagavad Gita, né? Krishna dá várias explicações muito interessantes sobre a ação correta. E aí a gente entende que a ação correta, ela não passa pela mente da gente. A ação correta é correta naturalmente. A gente não precisa fazer julgamento sobre a ação correta para saber se ela é correta ou não. O coração da gente já indica que aquilo está correto e que deve ser feito. Então, é muito interessante, né, a gente pensar, todos os planetas estão agindo e todas as casas estão ativas o tempo inteiro. Como é que a gente pode ajustar a atuação dessas energias para o propósito da evolução espiritual? É aí onde a gente começa a entender como esses planetas estão dando efeitos. Por isso que as palavras são tão importantes. Porque quando a gente vai pegando as palavras
e identificando como elas se combinam de acordo com o lugar onde elas ocupam e com os olhares que elas mandam e com a relação que elas estabelecem com esses trânsitos, a gente consegue perceber a nuance do nosso caminho e da nossa atuação dentro do plano material e dentro do plano subjetivo, que é o nosso próprio sadhana, a nossa própria prática individual. Eu vou parar de compartilhar um pouquinho aqui. Alguém tem alguma dúvida ou quer falar alguma coisa a respeito dessa ideia que eu estou trazendo, da relação dos efeitos do trikona, começando pelo trikona de Dharma, porque assim, eu estou falando bastante sobre o trikona de Dharma, mas eu estou distribuindo um pouco a maneira como a gente pode interpretar o posicionamento dos planetas. Mas é importante que, se tiver alguma dúvida, alguém já coloque, porque pode ajudar também quem vier assistir o vídeo depois e ter a mesma dúvida. Alguém tem dúvida? Se eu fizer pergunta, todo mundo vai saber responder? Olha. O Vitor consegue. Só porque eu não sei quem é que escreveu, a galera escreve. Então, mas beleza. Eu acho que foi o Vitor que escreveu. Oi, fala aí, Clarice. Você estava falando que todos os outros trikonas são para ganho material. Não, geram efeitos materiais. Sim. Aí a palavrinha moksha, né, fala sobre liberação, não é isso? Certo. E é o meu trikona mais ativado. Certo. Você pode fazer uma breve explicação? Boa, beleza. Então vamos lá. Vamos para moksha. Eu vou compartilhar aqui de novo para a gente olhar as casas. Tá compartilhando? Acho que sim. Sim. Beleza. Então a gente vai ter o trikona de moksha formado pelas casas 4, 8 e 12. Depois eu falo sobre Artha e Kama. Vamos falar sobre moksha. A gente pensa moksha. Moksha, literalmente, significa liberação. Liberação. E a liberação é o último lugar, né? O último passo, é o fim da história. Então a gente entende o processo de liberação. Como eu falei, o primeiro é Dharma. Então, através do Dharma, a gente entende que a meta é buscar pela liberação, é buscar por moksha. No entendimento específico do Gaudiya Vaishnavismo, a gente não busca moksha, a gente busca o serviço, mas o serviço é após moksha. Então a gente alcança uma plataforma, ou deseja alcançar uma plataforma que é superior à liberação, que é a plataforma da dedicação, é a plataforma da devoção, é a plataforma do serviço. Mas para a gente entender ainda esse plano aqui, que é o plano material, da configuração material do mapa da gente, por que eu falei que o trikona de moksha é um trikona que gera efeito material? Basicamente, a gente entende a casa 4 como um ambiente doméstico. A gente entende a casa 4 como a casa da mãe da gente, a casa onde a gente foi criado, o relacionamento com a mãe, as memórias afetivas familiares, a nossa própria família, as nossas propriedades, veículos, móveis, né, imóveis. A gente vai ter aqui a forma pela qual, que é aquilo que eu falei, né, a forma pela qual a gente percebe a felicidade da vida. Tudo isso que eu falei
a gente precisa deixar para trás. Por isso é moksha. A própria ideia de felicidade material precisa ser deixada para trás. Então, a família precisa ser deixada para trás. Como a gente entende isso? Todos os nossos antepassados, na ideia lógica da sucessão, todos os nossos antepassados morrem antes que a gente. A gente precisa desapegar deles. Então, num determinado momento, a gente vive com eles. Num outro determinado momento, a gente tem a nossa própria família. E num outro determinado momento, a gente precisa desapegar dos nossos antepassados e desapegar da nossa própria família. Isso é a casa 4. Quando a gente pensa a casa 8, a gente pensa os nossos segredos. A gente pensa aquilo que a gente oculta de nós mesmos. A gente vai ver aqui ideias e coisas que não têm explicação, que são místicas, que são... vamos colocar... difíceis de serem diagnosticadas, porque a casa 8 é uma casa de doenças também. Doenças que aparecem como resultados psicossomáticos de acúmulo kármico. Acúmulo de quê? Acúmulo do resultado da casa 7. O resultado da casa 7 vai para a casa 8. A casa 7 fala sobre relacionamentos com amigos, com grupos, relacionamentos afetivos, contratos, negócios. Essa casa aqui, que é a casa 7, literalmente é uma casa de querer se dar bem. Porque a gente quer se dar bem na casa 7. Muitas vezes, a gente não age eticamente dentro dessa casa 7. Muitas vezes a gente comete erros com os nossos amigos, com os nossos relacionamentos afetivos. Muitas vezes a gente quer ter vantagem nos negócios e a gente age e o resultado disso a gente esconde na casa 8. Tudo isso que a gente esconde na casa 8 se transforma de alguma maneira também numa maneira em que a gente sofre. Por isso que ela é chamada de Maraka, uma casa de dor, uma casa de sofrimento, uma casa de punição. Aí o cara pensa, putz, mas é tão ruim assim, velho. É ruim. Mas a gente pode transformar essa casa na casa da transformação, na casa da polarização, na casa da metabolização, a casa da digestão mais profunda, porque a casa 6 fala sobre a digestão, mas a casa 12, ela fala sobre essa capacidade que a gente pode desenvolver de transformar veneno em remédio, de transformar, tipo, a dor em amor de alguma maneira, porque é a forma mais profunda pela qual a gente encontra aquilo dentro da gente que realmente significa. Então a gente mergulha dentro do desconhecido da casa 8 para poder transformar aquilo que a gente acumulou através da casa 7, para poder ir para a casa 12 e desapegar dessas coisas. Porque moksha só vai ser alcançado através do desapego. Então, ou a gente desapega, ou a gente perde, ou isso vai ser retirado da vida da gente. Só para a gente ter uma ideia, como eu falei que a casa 8 fala sobre doenças que vão ser dificilmente diagnosticadas, que são resultados psicossomáticos, quando a gente não resolve isso através do entendimento que isso é o resultado da 7, a casa 12 manifesta isso através de internações. A gente pode sofrer um tipo de acidente, e a casa 8 fala sobre acidente,
e aí a gente precisa ser internado. A gente pode passar por um período desacordado. Então, a gente pode ficar em coma, ficar em estado vegetativo. A gente pode também, para algumas situações, a pessoa pode ser encarcerada. A pessoa pode ser isolada e separada das outras pessoas. Tudo isso para ela entender a ideia do desapego, a ideia de deixar para trás todas essas coisas. Deixa para trás a casa 4, deixa para trás a casa 8, deixa para trás a própria casa 12, para entrar dentro de uma plataforma mais elevada, dentro de um círculo antológico mais elevado. Círculo, por quê? Porque é uma esfera mais elevada de consciência e de realidade. Então, mais uma vez, os efeitos das casas do tricona são compartilhados. Nesse caso, esse tricona é um tricona formado por signos de água, escorpião, peixes e câncer. Então a gente vai ter um tricona de moksha motivado por emoções. E essas emoções, elas criam uma resposta biológica. A pessoa sente e manifesta no próprio corpo os efeitos desse tricona de moksha. Deu para entender? Eu, Sim, Goro. Maravilhosamente. agora eu fiquei com uma dúvida, Diz aí. porque se as doenças psicossomáticas da 8 vêm porque são resultados das atividades de 7, aí como que a 6 pode representar doenças sendo resultados da 5? Certo. Primeiro, a 6, ela gera o resultado da 2, né? Porque se a 6 é a digestão, a 2 é a boca. Então, a gente come e vai ser digerido na 6. A casa 5 fala sobre os prazeres. Fala sobre essa, tipo, é um mérito espiritual você ter boa comida, você ter boa alimentação. Então, o resultado das 5 na 6 é justamente se você teve esse mérito de ter uma boa alimentação, de ter riqueza, porque a riqueza vai à casa 2, né? Então, se você tem riqueza, você teve uma infância boa, você teve uma boa educação básica, você tem uma... Aí a casa 2, né? A casa 2 vai falar sobre a dentição, vai falar sobre o formato da boca, do rosto, a forma como a pessoa come. Então, tipo, a pessoa que tem keto na casa 2 é uma pessoa que come muito pouco. Uma pessoa que tem Júpiter na casa 2 é uma pessoa que come muito. E aí a gente vai ter, tipo, os paladares relacionados aos efeitos dos planetas na casa 2. A casa 6, ela fala sobre esses órgãos internos, né? Ela fala sobre essa capacidade digestiva de lidar com também, né? Tipo, o estresse causado pelas atividades de sobrevivência, né? O trabalho e a busca pela ação, né? Pelo resultado da ação, geram alterações na nossa capacidade digestiva também. Então, o estresse vai gerar, tipo, má absorção de alimentos, esofagite, úlcera, gastrite, pode gerar vários efeitos. Aí tu perguntou, mas como entender da casa 5 com a casa 6? Não diretamente. A gente entende, né, uma casa dando efeito na outra casa, mas os efeitos da casa 8, sendo psicossomáticos, eles não vêm apenas da casa 7. Eles vêm também da casa 4, eles vêm também da casa 3. Por quê? Porque as interações que a gente cria com a realidade
geram determinados tipos de efeitos que podem ir para a casa 8 também. Então, a casa 4, ela gera determinados tipos de marcadores que acabam manifestando efeitos na casa 7. Como? Através da configuração do nosso ambiente doméstico, a gente deseja os nossos relacionamentos afetivos, que acabam gerando o nosso ambiente doméstico pessoal. Então, a casa 4 gera efeito na casa 7 e esse efeito volta para a casa 4. É engraçado pensar também que a casa 10 da casa 7 é a casa 4. Então, o trabalho do relacionamento está dentro do ambiente doméstico. E aí o cara começa a entender, tipo, a matemática do Bhavat-Bhavan, que é justamente isso, uma casa gerando efeito na outra casa e o regente das casas gerando efeito em outras casas. Então, para falar sobre o tricônio de Artha, né, aproveitando a pergunta do Vitor, deu para entender, Vitor, que o efeito da 6 é mais gerado pela 2 do que pela 5 na realidade? Eu entendi, porque eu sempre vejo que, tipo assim, a 5, você é a 12ª da 6, ela tem o poder de resolver os problemas da 6. Então, tipo assim, ela nega as doenças. Tipo assim, Exato. se eu tenho o regente da 5 na 6, eu tenho um mega poder de eliminar inimigo e essas coisas. Mas se, aí como você fez essa relação da 7 com a 8, foi assim, uai, é uma casa de Dharma, não tem como imaginar ali que seja hedonismo da parte da pessoa utilizar a energia da casa 5 causando efeito de doença na 6. Aí, por isso que eu fiz a pergunta. Sim, sim. Então, esse mesmo efeito positivo que tu colocou, né, do regente da 5 na 6 e a capacidade de derrotar os inimigos e tal, isso é bom. Mas pode dar resultado negativo também, dependendo da forma como a pessoa massacra os inimigos, derrota esses inimigos, né? Então, tem toda uma questão que aí é onde entram os modos da natureza, né? Se a pessoa está agindo na bondade, na paixão, na ignorância, então vão abrindo novas camadas sutis. Esse lance de que uma casa sempre gera resultado na outra, ela é muito, muito importante da gente observar. Por quê? Quando a gente, trazendo essa sequência, né? Quando a gente resolve a casa 8, que a gente resolve tudo isso que está escondido e está oculto dentro da gente, a gente entra dentro de uma prática espiritual com muito mais sinceridade e devoção e dedicação. Então é quando a 8 gera efeito na 9. Porque justamente, se você não tiver resolvido a casa 8, a casa 9 não vai manifestar muito bem. Da mesma forma, a casa 9 estando bem resolvida, que aí faz parte da tua primeira pergunta também, que é do Dharma, né? Então, se o Dharma estiver bem resolvido, o karma vai dar bons efeitos. Então, a casa 9 gera efeitos positivos na casa 10. E aí a casa 10 gera efeito na casa 11, que é a casa dos desejos, dos lucros. Então, o nosso trabalho e a nossa ação no mundo material voltado para o nosso avanço espiritual vai trazer resultados na casa 11 de avanço espiritual, não necessariamente de coisas materiais, mas pode dar efeitos materiais que vão favorecer o resultado da casa 12. Por quê? Porque se você não esperou o resultado da sua ação, você desapega do resultado da sua ação muito mais facilmente. Dá para entender? Deu para entender. Também porque a 11 é a 12ª da 12ª. Então, se você espera receber desapegadamente, você está conseguindo manifestar a, o moksha dentro do kama ali da casa 11. Exatamente, exatamente. Você já está vivenciando a transcendência, vivenciando a liberação, enquanto você está saboreando
o resultado e os méritos do seu próprio Dharma, da sua própria prática espiritual e do seu próprio karma. Então, assim, é muito legal imaginar isso. Tipo, por que é que o Trikona de Dharma é tão importante? Porque começa pela primeira casa. Então, a primeira casa já dá efeito positivo na segunda, a segunda dá efeito positivo na terceira, e assim sucessivamente você vai ter resultado positivo no mapa inteiro, praticamente. Por quê? Porque você entende, como o Srila Sridhara Maharaj fala, você entende que o meio ambiente é sempre favorável para a sua evolução espiritual. Então você faz um ajuste interno para evoluir com todas as situações. Então, vamos lá, né? Vamos para o Trikona de Artha, que é formado pelas casas 2, 6 e 10. Então, eu vou compartilhar de novo aqui. Beleza. Casa 2, 6 e 10. Então, a gente tem aqui um tricona de terra. Então, é um tricona concreto, é um tricona de tipo de efeitos substanciais, né, de efeitos materiais mesmo. A gente vai ter a casa 2, que fala sobre a infância da gente, como eu falei, fala sobre a nossa boca, fala sobre o nosso tom de voz, fala sobre a nossa dentição de alguma maneira, e por causa disso tem uma relação direta com Saturno, porque Saturno fala também sobre os ossos e os dentes. A gente vai ter a casa 2 falando sobre a nossa capacidade de arcar com a nossa própria vida. Então, assim, algumas pessoas que tiverem aflição com a casa 2 aflita, o signo aflito, um driste ruim na casa 2, uma coisa tipo pesada aí, a pessoa vai ter dificuldade para manter a própria vida. É possível que a pessoa tenha tido infância difícil. É possível que a pessoa tenha algum problema na face. É possível que a pessoa tenha essa educação primária prejudicada. Existem várias outras características para a casa 2, mas a relação dentro do Trikona de Artha, que fala justamente sobre a riqueza e a capacidade de manter a vida, está relacionado com a casa 6. Porque a casa 6 fala sobre servir, oferecer serviço às outras pessoas que podem ser ou se sentir inferiores a gente. Então, ou a gente está numa posição inferior a alguém, ou a gente está lidando com alguém que se sente ou está inferior a gente numa estrutura social. A casa 6 vai falar sobre os desafios. A Renata está aqui. Eu não sabia. E aí, que massa. Então, no teu caso, isso dá resultados positivos. A gente já avaliou isso quando fez a leitura do teu mapa, que principalmente, só para a gente pronto, o exemplo da Renata é bem interessante. Ah, não é o dela? Mas beleza. A gente tem aqui 4 planetas na casa 2. Mercúrio, Vênus, Saturno e Marte na casa 2. Vênus vai dar bons resultados na casa 2. Ó, em Leão, beleza. Teria que ver a Nakshatra também, mas isso aqui vai dar bons resultados. Vênus na casa 2 vai dar bons resultados, porque vai falar sobre uma pessoa que vai ter riqueza material garantida, né? Uma bênção de Vênus. Em Leão, esse Saturno não vai dar bons efeitos, então a gente vai ter que avaliar aqui o posicionamento desse Saturno em relação aos outros para saber qual é o Kartari que está se formando. Marte em Leão pode dar muitos bons efeitos também, porque ele é amigo do Sol. E Mercúrio em Leão, e aí no caso na casa 2, né? Mercúrio na casa 2,
vai falar sobre uma pessoa que começou a falar muito cedo, que teve uma educação básica muito boa, uma pessoa inteligente, uma pessoa rápida nas ideias também. Então, isso dá efeitos positivos. Beleza. Voltando para a casa 6. Então, a gente vai ter aqui a casa 6 falando justamente sobre essa capacidade, forma, desejo ou motivação em servir, em resolver problemas, Porque, assim, quando a gente pensa derrotar os inimigos, né? Derrotar inimigo, para mim, de uma maneira bem grosseira, é derrotar mesmo. É como se fosse uma luta, como se fosse uma guerra, e você derrota os inimigos. Mas esse efeito de derrotar, ele pode ser transformado na ideia de coletividade. Então você associa, você cria um conjunto com esses inimigos que é um ajuste de realidade e consciência. Por quê? Primeiro a gente pensa, Saturno, a gente precisa adquirir as qualidades de Saturno, porque Saturno é justo, e Saturno dá bons efeitos na casa 6. Só para a gente entender como essa casa manifesta. Então a gente pensa Saturno. Saturno é a justiça. Saturno não tem amigos e não tem inimigos. Por quê? Porque ele vai buscar aquilo que é justo. Além da justiça, superior à justiça é a misericórdia. Então, se a gente tiver misericórdia, a gente vai entender que a gente não precisa derrotar o nosso inimigo. A gente só precisa trazer consciência a essa outra entidade viva, para que ela entenda que, na realidade, a gente está indo na mesma direção e a gente não está disputando a mesma coisa. Então, aquele que seria o inimigo se torna um aliado. E aquilo que poderia ser um desafio ou um problema se transforma numa possibilidade de crescimento coletivo. Então, a gente pega os efeitos da casa 6 e a gente entende isso se manifestando na casa 10, que é a casa do trabalho, e é a casa que vai trazer o resultado dessa ação de buscar pela manutenção da própria vida através da coletividade e do serviço, realizando um trabalho que vai deixar uma imagem no mundo material, porque a casa 10 fala sobre a forma como a gente é visto, porque a gente é visto através das nossas ações. A gente é visto através das nossas ações, mas isso não determina o que a gente é. A gente é o conjunto de tudo, mas a gente é visto pela casa 10. Por isso é tão importante a casa 9 dar bons resultados, porque a gente vai ser visto através de uma ação conectada com o nosso propósito espiritual, com a nossa vontade de avanço e desenvolvimento espiritual. Então, a nossa ação material vai sempre ser vista como algo positivo para todos que estão envolvidos, sejam eles inferiores, que é a casa 6, ou sejam eles superiores, que é a casa 10. Acho que foi o Vitor. Escreveu aqui Saturno, Vênus, Mercúrio em Aquário e o Sol em Capricórnio. Então, o Sol vai estar na 9. Sol na 9. Beleza. Então, de uma certa maneira, esse Sol ele se beneficia do posicionamento de Saturno em Aquário,
Então, ele não vai dar resultados negativos, pelo contrário, ele vai direcionar a pessoa para o conhecimento espiritual de uma forma concreta, porque aí Capricórnio, na casa 9, fala sobre uma pessoa que entende a espiritualidade de uma maneira concreta. Ela tem que se colocar ativa dentro da prática espiritual para ela sentir que está avançando. Então, assim, é uma pessoa que pode ser intelectual, mas só estudar para ela não é suficiente para ela entender que está avançando espiritualmente. Ela tem que agir. Nessa configuração específica com Saturno em Aquário, em conjunção ainda com Vênus e Mercúrio, é uma pessoa que vai realmente... Porque aí a gente tem dois planetas que são amigos de Saturno, num signo que eles podem dar bons resultados, recebendo um resultado benéfico do posicionamento do Sol na casa... e ainda tem Marte em Capricórnio, que é o mula tricona de Marte. Então, assim, é um mapa muito favorável, tanto para a espiritualidade, quanto para a execução material de uma ação correta. Então, aí a gente já tem mérito espiritual. Só da gente ver Marte exaltado dessa maneira em Capricórnio, na casa 9, isso é Sukriti, é mérito espiritual, é alguém que vem para continuar o seu processo de evolução material, de evolução espiritual dentro do plano material. Então é uma pessoa que vai agir muito materialmente, mas o resultado disso é espiritual. Está voltado para a espiritualidade, porque o Sol é a própria alma. O Sol representa esse brilho interno e o desejo interno de brilhar, mas de brilhar de uma maneira benéfica. Brilhar para o benefício dos outros, porque Capricórnio fala sobre muitas pessoas, fala sobre comandar muitas pessoas. Se Saturno está em Aquário, em conjunção com Vênus e Mercúrio, isso dá uma habilidade humanitária muito grande. É uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande e se perceber no lugar do outro, entender o sofrimento do outro e tentar agir de maneira de aliviar o sofrimento do outro de alguma forma. Então, é muito favorável. Alguém tem alguma dúvida sobre a forma como o Tricona de Arta manifesta os efeitos dele relacionado às casas, que são 2, 6 e 10? Não? Beleza. Então, para a gente fechar os triconas e falando sobre todas as casas que agora, tipo, a gente fez um estudo sobre o efeito das casas. Eu falei sobre planeta dando efeito só para ilustrar, porque a gente se diverte vendo o mapa de todo mundo, assim, o quanto tem coisa boa no mapa da gente, né, assim. Mas é um estudo das casas, é um estudo do efeito das casas relacionado aos triconas. E aí a gente tem esse tricona de cama, formado pelas casas 3, 7 e 11. Pelo Kalapurusha, e por esse mapa que eu estou mostrando para vocês aqui, é um tricona formado pelos signos de ar. Então, os signos de ar já falam sobre o quê? Expansão. São signos que se expandem, são signos que não têm forma, são signos que podem assumir características de acordo com a situação. Essas características, elas vão estar sempre voltadas para o desenvolvimento pessoal de alguma maneira. Por quê? Porque quando a gente olha o outro, e eu falei isso, eu acho, na semana passada ou algum dia desse, o outro é a forma pela qual a gente busca conhecer a gente mesmo refletido. Porque o outro é a casa 7, que é a casa oposta ao Lagna,
Então, a gente está olhando do Lagna, a gente está olhando da gente mesmo para a casa 7. A gente está olhando da gente mesmo para aquilo que nos complementa. Por isso, é o oposto complementar. A gente vai ter aí o oposto complementar, uma coisa engraçada. Por quê? Porque é um signo inimigo regido por um planeta inimigo, sempre. Por quê? É a forma como a gente encontra os nossos próprios defeitos. É através dos relacionamentos, é através da conexão com as outras pessoas. Essa conexão com as outras pessoas começa na casa 3. Primeiro, começa na casa 2. Quando a gente entende a casa 2 como a boca e o tom de voz. Então, o tom de voz vai gerar um resultado na casa 3. É engraçado por quê? Porque gagueira é algo que pode dar na casa 2 ou na casa 3. Geralmente, gagueira acontece pelo Bhava Chakra. É o mau posicionamento na casa 2 que gera efeito na casa 3. Então, a pessoa tem um problema de dicção que acaba prejudicando a comunicação e a expressão. Então, a gente tem a casa 3 como comunicação, expressão, ideias. A gente tem a casa 3 como a forma pela qual a gente busca a nossa própria independência. É a casa da busca pela individualização. A casa da busca pelo lugar de fala. Porque o lugar de fala é a presença, é marcar a presença. Então, é preciso coragem. A casa 3 fala sobre essa coragem. Essa coragem de fala está conectada com duas coisas. Diretamente com o desejo, e o desejo é a casa 11, que é os desejos, os lucros e o resultado do trabalho. Então, a casa 3 está conectada com a casa 11. E quem é que vai dar esses desejos? Quem é que vai realizar esses desejos de alguma maneira? É o outro, é o relacionamento com o outro, são os negócios, são os contratos, são as viagens que estão na casa 7. Então, a casa 3, através do desejo, da vontade, da coragem, fala, se expressa, ocupa um lugar no espaço. A palavra ocupa um lugar no espaço eternamente, porque a vibração do som nunca vai ser destruída, ela vai se propagar enquanto o universo existir. Por isso, tudo que a gente fala gera um karma também. E aí esse karma, ele é irrevogável. A gente vai pagar o karma da nossa fala. Por isso que é tão importante o ajuste de falar aquilo que é favorável e adequado para a evolução espiritual das outras pessoas e para o nosso próprio benefício. Então a gente tem essa capacidade de ocupar um lugar no mundo e no espaço e se expressar para conquistar algo, conquistar o outro, conquistar a casa 7. Eu quero conquistar uma pessoa para ser meu amigo, eu quero ser aceito nos grupos, casa 7. Eu quero fazer bons negócios, casa 7. Através desses negócios e desses relacionamentos, viagens, casa 7. Por quê? Casa 9 fala sobre outro tipo de viagem, peregrinação. E a casa 12 fala sobre outro tipo de viagem, que é morar em lugares distantes de onde você nasceu, ou ir morar ou trabalhar num país estrangeiro ou num lugar distante. A casa 7 fala sobre viagens de prazer, viagens de negócios, viagens divertidas. Tudo isso está conectado com a casa 11. Porque a casa 11 é a casa do resultado do trabalho.
você só vai fazer essas viagens se os negócios derem certo, se o trabalho der certo, você tem a grana para poder ter a realização do seu desejo. Então, o tricona de Kama, ele está totalmente conectado com a ideia de desejo, com a ideia de relacionamento e com a ideia de individualidade, de ocupar um lugar no mundo. Quando a gente entende que isso pode ser voltado como um exemplo para o benefício das outras pessoas, você vai ocupar um lugar falando aquilo que é correto, casa 3, buscando a sua independência não através da exploração das outras pessoas, mas justamente entendendo que tudo na natureza é abundante. E aí a gente não precisa ter a ambição de se apropriar da matéria. A gente só precisa ter o desejo de sobreviver e de evoluir. E tudo vai se manifestar de uma maneira benéfica para a gente. Todas as nossas necessidades vão ser supridas de acordo com o nosso grau de sinceridade e entrega à nossa prática espiritual. Aí a gente vai ter esse exemplo se manifestando dentro dos nossos grupos, dos nossos relacionamentos e por onde a gente passa, deixando um caminho de resultados positivos, de memórias favoráveis. Então, quando as pessoas lembrarem da gente, quando os nossos amigos lembrarem da gente, quando as pessoas que fizeram negócios com a gente lembrarem, quando as pessoas que a gente amou e que a gente se relacionou tiverem amor e afeto e boas lembranças pela gente, a casa 8 dá bons resultados e a casa 11, que é o resultado disso, também vai dar bons resultados. Por quê? Porque a gente não desejou tirar nada do outro. Então a gente vai receber o melhor que os outros têm para oferecer, porque a casa 11 fala sobre os amigos mais próximos, os melhores amigos. Vai falar também, em algumas situações, né, o irmão mais velho. Às vezes é o nosso melhor amigo, os irmãos mais velhos são a casa 11. E os irmãos mais novos, a casa 3. Então a gente tem os irmãos conectados dentro do tricona de Kama. Porque os irmãos também podem ser uma fonte de felicidade e prazer. Então a gente tem uma conexão muito linda de todas as casas com a espiritualidade. Então, por isso que eu falei no começo, o tricona de Dharma é o mais importante, porque ele funciona como a ferramenta para ajustar todas as outras casas. Então, uma coisa que eu gostava, uma metáfora que eu achava bem legal, é a da orquestra e a do motor, né? Então, a gente tem, pensando como uma orquestra, cada uma das casas e cada um dos planetas como um instrumento. E a espiritualidade, ao mesmo tempo que é o maestro, é aquela ferramenta que afina todos os instrumentos. Então o maestro, ele tem um ouvido absoluto que ele vai conseguir colocar todo mundo no lugar correto. Ele faz esse ajuste. Esse ajuste é o mestre espiritual e a própria prática espiritual. Quando a gente pensa em um motor, a gente tendo um motor gigante, se um pedacinho desse motor não estiver funcionando, o motor inteiro vai dar defeito em algum momento. Mas se uma parte importante desse motor estiver funcionando e você tiver uma boa percepção para entender onde está o problema e onde está o defeito, com essa sensibilidade espiritual, com essa sensibilidade mais elevada, você vai ajustando mecanismo por mecanismo desse motor até que a parte integral dele volte a funcionar corretamente. Então a gente tem dentro do mapa indicadores positivos e negativos, que através dessa análise, e aí é uma análise neurolinguística, por quê? Porque a gente vai atrás das palavras que mostram comportamentos para reprogramar
o nosso funcionamento cerebral. Então, a gente tem... Deixa eu parar de... A gente tem coisas boas e coisas ruins, que uma através da outra a gente pode ir usando para fazer os ajustes para alcançar os melhores resultados. Então, assim, o meu desejo hoje era de falar sobre os triconas e falar sobre as casas, e eu consegui mais ou menos falar sobre isso de uma maneira ainda um pouco superficial, mas que já vai gerar mais um exercício para que vocês identifiquem a forma como os triconas têm uma energia elemental, que é a do elemento que está naquele tricona, terra, fogo, água ou ar. Você vai ver, a partir do posicionamento dos regentes desse tricona, onde eles manifestam efeitos, a dignidade deles, como eles manifestam efeitos, e como vocês podem transformar uma ação de um determinado lugar para gerar benefícios num outro determinado lugar, entendendo isso como as casas e os ambientes da vida, aproveitando os trânsitos. Então, enquanto os planetas estão transitando no céu, eles estão ativando os triconas. Então, eles geram um efeito, eles geram uma questão. A gente pega essa questão, que é momento, é tempo, lugar e circunstância, e através dessa situação, a gente entende um contexto e a gente tenta polarizar um efeito. Isso é o exercício de cada um. Seja diário, seja semanal, seja mensal, seja como for, um insight, que era o que a gente estava falando lá no comecinho, lá, eu acho que antes de gravar ainda. São os chakunas, são os sinais. A gente tem os sinais que orientam a gente dentro daquilo que é mais apropriado. E aí, se a gente segue os sinais, a gente vai conseguir identificar todos esses caracas se manifestando o tempo todo, através do nosso mapa natal, através dos mapas divisionais, através do Vinchontari e através das efemérides. Então é um exercício muito legal que a gente pode ficar fazendo ele sempre que tiver um tempo disponível, porque isso vai exercitando, né? Vai criando um caminho mental que fica cada vez mais fácil a gente alcançar esse conhecimento depois. Então, alguém tem pergunta? Não, queria agradecer, foi excelente. Foi muito legal, principalmente a parte do Dharma, que é a questão da ação correta dentro dos princípios espirituais, dá para entender bem. Valeu, galera. Foi excelente aula. Massa, velho. Tamo junto. Valeu. Então, eu queria fazer o seguinte. Não falar sobre efemérides, porque a gente já passou o ano passado inteiro falando sobre efemérides, e eu acho que o estudo das efemérides ele fica muito mais interessante quando a gente está avaliando através das nakshatras, tudo bonitinho, e assim, o tempo já está um pouco avançado, a minha garganta não está muito boa. Eu acho que o exercício das efemérides vocês já sabem fazer, e aí isso me força a fazer uma outra live, que é uma coisa que eu estou planejando. Então, fazer com Panchang. Eu também acho que a gente deveria fazer as efemérides sempre com Panchang. Mas a gente vai chegar nesse lugar. Que aí é o que eu queria dizer. Eu quero fazer esse estudo das efemérides através de uma live no Instagram, todos os domingos, para falar como vai ser a semana. Então, se eu não fizer a efeméride agora, eu meio que me forço a fazer isso no domingo. Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir. E a gente deixa o grupo de quarta-feira focado em conteúdo. Porque quem for para assistir no YouTube vai pegar o conteúdo. Muitas vezes as pessoas não assistem o vídeo todo porque fala sobre efeméride e a pessoa não entende que também a análise da efeméride
é uma interpretação que pode ser usada para fazer a análise do mapa natal. Então, assim, um ano que a gente fez de efeméride, mais de um ano que a gente fez de efeméride, tem um curso inteiro de astrologia ali, porque tem o posicionamento de praticamente todos os planetas em todas as nakshatras. E aí, muitas vezes a gente falou isso a respeito do Lagna ainda. Então, se você vai, Mercúrio está transitando tal coisa em conjunção com não sei quem, recebendo driste de não sei quem, isso é análise do mapa natal. Você, tipo, tudo que é efeméride, não tudo, mas basicamente muita coisa do que é efeméride pode ser usado para interpretação de mapa natal de uma maneira muito material e grosseira, mas é o que está acontecendo. Então, assim, eu vou pedir desculpa porque eu não vou fazer as efemérides, eu realmente estou com a garganta meio ruim. Já separei um mantra bem legal, que é Shri Guru Charana Padma, e cantado por Srila Acharya Maharaj, que é o sucessor do meu mestre espiritual, que acabou abandonando o corpo. Ele morreu no ano passado de Covid, e foi uma perda muito, muito, muito grande assim para todas as escolas Gaudiya Vaishnavas, né? Mas principalmente para a escola que eu faço parte. E Acharya Maharaj, ele tinha um poder muito grande em cantar. Então a potência da voz dele era muito, muito forte mesmo. E essa canção, ele canta com muito amor, né? Porque ele está cantando para Gurudeva. Então, eu separei essa canção para hoje e eu queria agradecer muito mesmo a presença de vocês, a continuidade, né, dos encontros da gente, o afeto, né, tudo que há de benéfico do relacionamento da gente que me ajuda a continuar estudando e praticar a minha vida espiritual. E eu quero sempre, né, oferecer todos os méritos e todas as glórias de qualquer coisa boa que aconteça a partir da associação da gente. Isso deve ser oferecido para os mestres espirituais. Então a gente sempre deve glorificar os mestres espirituais, glorificar todos aqueles que se dedicam a viver a espiritualidade e ensinar através do exemplo. Então, eu quero agradecer muito a vocês pela oportunidade de poder glorificar os mestres espirituais. Transmitir o conhecimento deles é a minha obrigação. Glorificar eles é um prazer que eu tenho. Então, faz parte da minha vida espiritual glorificar os mestres espirituais. Então, eu quero agradecer a vocês por ouvirem a glorificação dos mestres espirituais. Então, um grande abraço a todo mundo. Se cuidem de verdade. Logo mais a gente se vê. Se eu conseguir fazer essas efemérides no domingo, eu vou comunicar pelo meu Instagram, mas eu acho que eu vou fazer isso pelo Instagram do Astrologia Singular para aumentar a quantidade de seguidores lá. Mas aí eu aviso vocês durante a semana. Então, um grande abraço, se cuidem mesmo, valeu, e eu vou colocar a canção agora. Boa noite a todos. Boa noite, Ângela, boa noite, Renata, boa noite, Vitor, Clarissa, Augusto, boa noite todo mundo. Boa noite. Desculpa se eu esqueci alguém, foi mal.